Bom, gente, então vamos agora para a nossa aula número 5, que é falar rapidamente sobre propriedades periódicas. Ok? Nós vamos então lembrar, né, da nossa aula, e para já lembrando, né, o formato da nossa tabela periódica, ela adquiriu esse formato aqui. E o que nós vamos olhar? Nós vamos olhar que a configuração eletrônica vai caminhando. E essa configuração eletrônica aqui vai alterar as propriedades desses átomos. E vocês vão notar depois no futuro que se você tem uma tabela periódica, você já tem uma noção de que tipo de propriedades que você deve esperar em cada uma delas. Tá certo? Então nós vamos estar sempre olhando a configuração eletrônica para isso. Então a primeira propriedade que nós temos o primeiro conceito para a gente entender o que é propriedade periódica é um conceito chamado fator de blindagem. O que é isso? Bom, nós separamos o átomo em núcleo e depois em uma camada de valência, uma camada aqui que nós fechamos, falando assim, ó, essa camada aqui, ela é uma camada que a gente chamou de core, e essa mais externa que nós vamos chamar de valência. Pois bem, o que interessa em toda situação é o que está acontecendo com esses elétrons aqui? Como que esses elétrons estão enxergando o núcleo? Tá? Então, para isso, nós vamos criar um conceito chamado fator de blindagem, que no fundo eles nos faz o seguinte. Essa blindagem que nós vamos chamar de S é o seguinte, esse elétron que está vendo aqui, ele está vendo o núcleo com uma carga positiva, Z+, é o número atômico, só que esse elétron que está aqui, ele está enxergando essa carga positiva? Não, porque o que está cheio de carga negativa, que está ofuscando, que está blindando, que está neutralizando parcialmente o número atômico. Essa carga positiva aqui no núcleo. Então, podemos representar o átomo desta forma. Você tem o elétron que está mais externo e ele está enxergando uma carga nuclear efetiva, que nada mais é do que o número atômico menos o fator de blindagem. Bom, o número atômico, vamos pegar o caso do lítio, por exemplo. O lítio, ele tem 3 elétrons, então ele tem um S2, 2 S1. Ora, você poderia imaginar então que o lítio tem 3 mais no núcleo e o elétron aqui, mais externo, ele está vendo essa carga 3 mais e internamente aqui ele tem 2 elétrons. Então, na subtração do outro aqui, você vai esperar que essa carga nuclear efetiva seria próximo de 1. Por quê? Porque tem 2 elétrons que neutralizam uma carga mais 3 no núcleo. Então você tem um elétron no orbital 1. Isso seria verdade se realmente esses 2 elétrons estivessem o tempo todo mais próximo do núcleo que o elétron 1. Mas vocês estão lembrados que lá na função radial, o que nós aprendemos? Que você tem um orbital 1s, você tem um orbital 2s, e você tem um orbital 3s que ele faz alguma coisa assim. Quem está no orbital 3s tem uma pequena probabilidade de ser encontrado mais próximo do núcleo que o orbital 1s ou 2s. Isso tem que ser levado em conta. É o que a gente chama da capacidade de penetração dos elétrons. Tá? Para isso, então, foi desenvolvido algumas técnicas. Tá? Eu não quero mostrar para vocês aqui a técnica, apenas eu vou mostrar alguns números apenas para mostrar para vocês como que isso é importante. Tá bom? Então, quando a gente olha a carga nuclear efetiva, então, né, para quem tiver, se quiser estar lá, né, nessa Química Nova na Escola, é um artigo que eu publiquei, inclusive, tá, onde
onde que eu faço uma discussão sobre isso. Então, eu não vou dar essas regras de Slater, porque isso aqui é uma coisa meio que ultrapassada, mas apenas os números para mostrar para vocês. Olha para vocês verem. O lítio, em princípio, seria 1, né? Porque a carga positiva aqui é mais 3, aqui no centro. A carga negativa, você tem 2 elétrons, né? Então você tem 2 elétrons aqui no caroço, mais uma carga mais 3 menos 2, dá mais 1, seria o equivalente a um átomo de hidrogênio? Não, por quê? Porque por causa daquela capacidade de penetração do elétron de valência, ele está vendo uma carga um pouco maior do que 1,3. E assim vai. Se você pegar o berílio, na segunda linha da tabela periódica, então você tem o lítio e berílio. Berílio tem 4 elétrons. Então o último elétron está vendo uma carga de quase 2. O boro tem 5. O último elétron está vendo uma carga de 2,6. E o que você está notando ao longo aqui da tabela? Que ele está aumentando, não é isso? Vamos raciocinar como é que a gente deve raciocinar isso? É o seguinte, o que você está vendo? Você está vendo lá, ó, o lítio é 1s2, 2s2, 2s1. O berílio 1s2, 2s2. O boro 1s2, 2s2, 2p1 e assim por diante. Carbono 1s2, 2s2, 2p2 e assim por diante. O que é equivalente aqui? O que a gente tem certeza é que esse orbital 1s2 aqui, olha, ele está sempre bem mais interno do que os elétrons de valência. Então, o que significa isso? Significa que a blindagem S ela é praticamente constante. E, claro, quando você vai colocando elétrons aqui, mesmo eles estando no mesmo orbital, como no caso do berílio, um blinda o outro, mas muito pouco. Porque um está um pouco mais, né, próximo, a probabilidade é praticamente equivalente. Então, o que acontece? A sua carga nuclear efetiva, que é igual ao Z menos S, o S é constante e o Z vai aumentando, então o número de elétrons de valência vai aumentando. O que você está vendo aqui? Se o S é constante, o Z está variando isso e aumentando, então ao longo da tabela você começa a ver uma carga nuclear efetiva aumentando. E ao longo da coluna é diferente. Então, se nós pegarmos lá o lítio, é 1s2, 2s2, 2. Opa, não. 1s1. Se você desce e vai para o sódio, você já vai ter 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Você está descendo a tabela. O que acontece? O S aqui, principalmente, é definido pelo 1s2, mas no sódio já tem 2 camadas totalmente preenchidas, então ele blinda muito. Com isso, o que acontece? A tendência é você ver essa carga nuclear afetiva diminuir. Tá? Esses números são feitos pela regra de Slater, mas se nós olharmos por outras formas de fazer isso, por exemplo, a percentagem de blindagem, tá? Pelo um cara que foi proposto isso em 2001, você vai ver que a capacidade de blindagem do S é que ele vai diminuindo, ou seja, a carga nuclear efetiva vai aumentando. Olha lá como é que ele vai, no caso da coluna, quanto mais você vai descendo na tabela, olha lá, no caso do césio, lá embaixo na tabela, os elétrons do core blindam o núcleo praticamente 96%. Tá certo? Então, com isso em vista, nós podemos agora pensar nas propriedades periódicas. A primeira propriedade que nos interessa é o potencial de ionização. Por quê? Porque toda ligação química tem a ver com perda e ganho de elétrons. Então, observa aqui. M é um átomo que vai perder um elétron de onde? Do lugar mais fácil, que é da valência. Mais elétrons. Então, o potencial de ionização é igual ao ΔH de potencial de ionização. Se for positivo, você está dando energia para arrancar um elétron. Como é que você acha que vai aumentar esse potencial de ionização? Ora, basta nós levarmos em conta que o número atômico,
né? Então você tem a carga nuclear efetiva, e lá na frente tem um elétron. Como é que esse elétron está vindo aqui, para ele ser arrancado, né? Que é o potencial de ionização. Ora, quanto maior a carga nuclear efetiva, maior é a atração do elétron, consequentemente mais difícil é arrancar, ou seja, o potencial de ionização vai aumentar. Nós não vimos que a carga nuclear efetiva aumenta nessa direção? Então, o potencial de ionização tem que aumentar nessa direção. E como é que aumenta a carga nuclear efetiva? Ele não aumenta para baixo, a carga nuclear efetiva não aumenta nessa direção, porque o S ele aumenta descendo. Então, o nosso potencial de ionização ele aumenta nessa direção, para cima e para lá. Aonde que está o maior potencial de ionização? Lá no flúor. Tá? E principalmente o hélio, né? Que está lá em cima. Por quê? Esses aqui são os campeões. Para você arrancar um elétron deles é bem mais difícil. Ok? Porque eles têm um número atômico alto e um fator de blindagem relativamente baixo, que é só devido a um S. Ok? Pois bem, aqui está um exemplo, né? Nós vamos ver que ao longo da linha, você vai ver de um modo geral, o potencial de ionização aumenta, mas essas linhas vermelhas aqui estão mostrando o quê? Que há algumas anomalias, como daqui para cá, do berílio para o boro e do nitrogênio para o oxigênio. Então, nós temos aqui que levar isso em conta. Ao longo da coluna, vocês vão ver que o potencial de ionização que aumenta subindo. Né? Quanto mais se desce, mais fácil é arrancar o elétron. Tá? Então, isso de um modo geral. Quanto mais baixo se desce na tabela, mais fácil é arrancar o elétron. Né? Então, vocês já começam a imaginar aí. Ele já vão pensando aí um pouco sobre reatividade química. Tá bom? Qual o outro? Bom, se de um lado nós podemos perder elétrons e ganhar elétrons. Bom, ganhar elétrons seria então um átomo, né? Um átomo que vai ganhar um elétron para dar a menos. Então, quando a gente coloca AE, que é a afinidade eletrônica, é a energia liberada quando você doa um elétron para um átomo. Isso é equivalente a dizer que é menos ΔH, porque o ΔH de afinidade eletrônica, ele seria negativo, né? Mas você dá o valor de forma positiva. Tá bom? Então ele é o inverso. Se você falar de ΔH, AE é diferente de AE. Troca o sinal. Vamos pensar? Aumenta a afinidade eletrônica. Como é que é isso? Ora, vamos pensar, né? A carga nuclear efetiva, ela não aumenta nessa direção? Então, você tem um átomo aqui com uma certa carga nuclear efetiva. Você tem aqui a camada de valência e tem um elétron lá longe. E ele está chegando para ficar aqui com... Ele está vindo por quê? Porque ele está sentindo essa carga nuclear efetiva aqui. Ó. Se os elétrons deste átomo estivessem blindando totalmente o núcleo, ele não veria a carga nuclear efetiva, ele não seria atraído, ele seria só repelido pelos elétrons, porque é negativo com negativo. Então, ele é atraído porque ele está percebendo uma carga nuclear efetiva. E como é que aumenta essa carga nuclear efetiva? De novo, nessa direção e nessa direção. Tá? Mas observa, aqui vai até onde? Vai até o flúor. Tá certo? Ah, mas e o hélio? Né? Flúor, neônio. E o neônio? A afinidade dele eletrônica não é maior do que a do flúor? Não, não é não. Por quê? Vamos ver por quê? Olha lá para vocês verem. O flúor é um S2, 2S2, 2P5. Vamos fazer aqui as quadrículas para mostrar como é que estão esses elétrons lá dentro, seguindo a regra de Hund. Na mesma subcamada, sempre desemparelhado,
e alinhado. Opa, são 5, né? 1. Então eu tenho 2, 4 e 5. Tem um lugarzinho para ele aqui. Então o elétron que está chegando no átomo, ele vai parar. Não, o sexto elétron, o elétron que está chegando, ele vai para onde? Ele vai para cá. Ele vai completar aqui o 2s2, 2p6. Agora, no caso do neônio, nós temos 1s2, ó, o número atômico é 10, então 2s2, 2p6. Então, se você olha aqui a camadinha dele aqui, ó, tá toda preenchida, não tem mais o que fazer. Ele está com 6 elétrons. Então, enquanto que o S, carga nuclear efetiva, é igual ao Z menos S, enquanto o S, nesse caso, só depende de um S2, no caso do neônio agora, o que vai acontecer? Aonde que vai cair o nosso elétron? Aonde que vai cair? Então, o elétron ele tem que cair. Vai cair aonde? Ele vai ter que cair aqui no 3s. Então, qual é a carga nuclear efetiva que esse elétron está enxergando? Ora, a blindagem é essa aqui. Então, a carga nuclear efetiva agora, ZF, Z menos S, esse S aqui é muito maior. Por que esse S é muito maior? Porque ele depende totalmente de duas camadas. Então, o Z efetivo diminui. Então, por isso que a afinidade eletrônica vai até este ponto e quando ele chega nos gases nobres, ele diminui drasticamente. Então, a energia liberada quando o neônio recebe elétrons não é nem liberada, ele é positivo, é um ΔH positivo, ou seja, você tem que dar energia para segurar o elétron lá no neônio. Caso contrário, ele vai embora. Tá bom? Vamos dar uma olhada como é que isso funciona? Olha lá, se nós olharmos a afinidade eletrônica, ela é positiva, né? Energia liberada, olha lá, ela vai aumentando, é verdade. Mas observa que existem anomalias. Tem uma anomalia aqui, tá certo? Aqui aumenta, mas depois aqui diminui, então isso é um outro problema. E depois ele aumenta aqui nessa direção. Né? E não tenho aqui o valor de neônio para passar para vocês. E no caso, descer na coluna, é o esperado mesmo. Né? A afinidade de elétron vai aumentar nessa direção, porque a carga nuclear efetiva vai aumentando. Certo? E o raio atômico? Será que a gente pode falar do raio atômico? Cuidado, tá, gente? O raio atômico, muitas vezes as pessoas pegam isso como parte do potencial de ionização. Primeira coisa, vamos falar um pouquinho de raio atômico. Qual é o raio de um átomo? Ora, se você pegar do átomo de hidrogênio, a função radial dele não é assim? Onde é que essa função aqui vai para zero? Quando? No infinito. Ele vai para zero no infinito. Então, eu poderia muito bem dizer que o raio de qualquer átomo é infinito. É um raio enorme. Tá certo? Então, em princípio, essa é uma propriedade que a gente chama que ela é ambígua. Cada tabela, cada jeito de calcular esse raio atômico vai definir. De um modo geral, o que as pessoas pegam? Eles pegam a molécula de H2, acha essa distância e divide por 2. Quando divide por 2, eles falam, daqui para lá nós vamos considerar que é o raio de um átomo, daqui para lá é o raio do outro átomo. Eles chamam isso de raio atômico covalente. Outra hora eles pegam, por exemplo, de um íon, NaCl. Pega a distância aqui e eles vão ver qual que é a carga e o raio de cada um dos átomos, tá bom? Então, isso só para chamar a atenção de que não é fácil definir isso. Mas a gente tem uma noção de grandeza, né? Tem até que o primeiro exercício que eu passei para vocês lá na primeira aula, que foi calcular o raio atômico,
a partir da densidade do potássio, né? Você tinha a densidade, e a gente pode aproximar que o potássio são todos átomos bem juntinhos um do outro, e aí pelo volume você calculava qual seria o raio mínimo necessário para ter. Então tem várias maneiras de você calcular. Mas de um modo geral, o que a gente pode imaginar? Que um átomo ele vai ser quanto menor será quando o elétron de valência estiver sentindo uma carga nuclear efetiva o quê? Maior. Concorda? Por quê? Porque a atração elétron-núcleo é que vai fazer com que o átomo fique menor ou fique maior, tá? Encolha ou não. Então, de novo, ele vai seguir o quê? Ele vai seguir a carga nuclear efetiva. O Z efetivo aumenta nesse sentido, então o raio vai diminuir nesse sentido. Cuidado, hein, gente? A carga nuclear efetiva aumenta, mas o raio diminui. O raio diminui nesse sentido. Por isso que o flúor aqui é um dos elementos menores da tabela periódica. Tá bom? De novo, né, vou dar aqui uma ideia dos raios. Você vê os raios diminuindo. Eles não é linear, tá? Porque você tem as subcamadas que isso altera. Né? De novo aqui o raio, tá? Vai diminuir para cima, tá bom? Seguindo aí a carga nuclear efetiva. Pois bem, vamos colocar isso num gráfico? Se nós colocarmos o potencial de ionização num gráfico, vocês veem direitinho esse comportamento. O potencial de ionização aumenta, hidrogênio para o hélio, do lítio para o neônio, olhando que nós temos aqui as anomalias, né? Ó, as anomalias aqui. Quando você desce na linha de novo, então ele chega depois do neônio, começa no sódio de novo, você vai ter as anomalias respectivas, né? Tá? E se você descer na coluna, que seria o equivalente a fazer isso, né? Você vai ver que está sempre diminuindo, tá? Sempre diminuindo os potenciais. Os elementos de transição estão aqui. Essas variações aqui é devido aos orbitais Ds, tá? E que depois, olha, potássio, né, cálcio, depois na hora que entra aqui no titânio e tal, e vai até ferro e assim por diante, você vai vendo uma certa oscilação devido aos orbitais Ds, né, que penetram mais, então compensa, se aumenta o número atômico, mas ele penetra, vai ter uma certa compensação e depois ele volta a subir novamente. Ok? Você vê que na quinta da tabela periódica você já não vê anomalia mais. É quase constante. Ou seja, você colocou um elétron a mais no orbital D, é quase que equivalente a blindar o aumento da carga nuclear efetiva, do número atômico, mantendo a carga nuclear efetiva. Pois bem, aqui é a afinidade eletrônica, de novo, vocês vão ver uma certa oscilação, tá? Não, vocês vão ver uma certa oscilação, subindo e descendo. Se vocês pegarem o raio atômico, né, de novo também, vocês vão notar essa mesma variação, mas vocês veem que é sempre um ciclo, parece uma senoide, né? Por isso da ideia da periodicidade. E nós podemos ir para outros valores. Para você pegar o ponto de fusão dos elementos, vocês vão ver que tem a ver também com o número quântico, com o número atômico, né? A densidade, vocês também vão ver ele variando com esse comportamento ondulatório, né? O volume molar e assim por diante. Todas essas propriedades, vocês notam que a gente segue, né, de uma forma bem firme, né? Eletronegatividade, que é a capacidade do átomo de atrair o elétron, que é meio equivalente à afinidade eletrônica, tá certo? Todos esses elementos, tá, mostram o quê? Que as propriedades periódicas estão intrinsecamente relacionadas ao fato da estrutura eletrônica do átomo ser do jeito que ela é. E por que ela é do jeito que ela é? Porque o elétron se comporta como onda,
porque nós temos, e a energia é quantizada, e com isso, então, a estrutura eletrônica ela é descrita pela física quântica. Tá? Se não fosse isso, você não teria essa periodicidade nas propriedades periódicas aí da tabela. Tá? Aqui é quase que uma curiosidade, isso não vai cair em prova, já aumenta aí, né, para os que estão preocupados com prova, mas aqui mostra alguns efeitos, né, que a gente pode achar nessa tabela periódica, né, como que elementos, por exemplo, né, que formam tipo silício, formam carga 4+, a tendência, quando você descer na tabela, você vai encontrar o estanho, né, e o estanho já tem a propriedade de produzir íons com 4+ e 2+, igual o chumbo também. O alumínio 3+, e o índio já formam mais, e 3+, tá? E assim por diante. O nitrogênio, ele forma o 5+, e o antimônio ele já é estável como +3 e +5. Tá? Então isso é uma tendência. E as relações diagonais. Então se você olha aqui, vocês vão ver que propriedades, né, são semelhantes do lítio com o magnésio. Aparentemente, quando você aumenta o número de camada, as propriedades, né, elas se tornam semelhantes aqui. Quando você desce uma linha e aumenta o número atômico de uma unidade. Tá? Então, berílio, alumínio, bório e silício, todos eles têm propriedades semelhantes, principalmente quanto ao raio. Isso é muito importante. Né? Então, um lítio, onde que entra o lítio? Entra o magnésio. Tá certo? Gostaria agora de fazer um exercício com vocês, tá? E para mostrar para vocês um pouquinho de como que isso funciona. Tá? Então, esse aqui é um exercício que depois eu vou colocar isso como um exercício para vocês fazerem. Tá? Talvez numa aula síncrona, para nós escrevermos. Tá? Então eu sugiro que vocês peguem isso aí, tirem uma foto e façam em raciocínio. Tá? Então, nós temos elementos, esqueça, isso aqui, esse V não é de vanádio, nem de tungstênio, é elementos qualquer que você não sabe qual que é. A energia para você tirar a primeira energia de ionização, a segunda, a terceira e quarta, ou seja, você está tirando elétrons. Então, a partir daqui, você vai ter uma noção da configuração eletrônica do átomo. Qual que é o que tem mais baixa energia para você arrancar um elétron, para formar um cátion mais um? Ora, claro, é o que tiver mais baixa energia, então é o tungstênio. E será que e para formar cátion mais 2? Ah, não, o tungstênio tem que tirar o primeiro e o segundo. A somatória desses dois aqui dá 3.500. Esses dois aqui dá 2.300. Aqui dá 3.000. Aqui dá 5.000. Aqui dá 1.600. Então, esse aqui parece ser o mais fácil de você fazer, né? Um íon 2+. E assim você vai raciocinando. Tá? Então, me pergunta aqui, qual elemento pertence à coluna 3A? Ok? Então, é a coluna do boro. Tá? Então, assim, qual desses aqui que pertence à coluna do boro? Ok? A coluna 3 é a coluna 13. Tá bom? Na configuração atual. Pois bem, aí as anomalias. Bom, as anomalias nós temos algumas que vale a pena descrever. Primeiro é a do cromo. O cromo, se nós pedíssemos para descrever, vocês provavelmente escreveriam 4s2, 3d4, porque nós aprendemos que o 4s é preenchido primeiro. Mas como o cromo é neutro, né? Todo elemento é neutro, né? Mas o orbital D está semi-preenchido, isso traz uma estabilidade maior quando a configuração fica desta forma. Então causa uma anomalia em relação tanto o cromo quanto o cobre, totalmente preenchido ou semi-preenchido. Isso não vale, essa regra não vale para íons. Tá? Aqui nós temos anomalia em relação ao potencial de ionização, só para falar um pouco. Né?
Então, na verdade, é que quando você olha lá aquelas funções radiais, vocês vão ver que o orbital 1s2 e o orbital e o boro 1s2 estão mais internos, mas o 2s2 está bem mais interno que o 2p. Se vocês olharem lá quando nós mostramos aquelas funções radiais. Com isso, o 2s2 blinda bem melhor, né, o boro, de tal forma que causa um abaixamento do potencial de ionização do fósforo. Apesar do 4 para 5, né? Então nós temos aqui a carga nuclear efetiva. Lembrando da fórmula, carga nuclear efetiva é igual a um Z menos S. Então, esse S, em princípio, seria 1s2, 1s2. Mas no caso do boro, o 2s2, por se encontrar mais próximo do núcleo que o 2p, faz com que ele blinde o 2p. Então, de tal forma que, apesar do 4 passar para 5 aqui no número atômico, o S ele aumenta muito mais, abaixa a carga nuclear efetiva e, com isso, diminui, né? E causa essa anomalia aqui. Deveria de aumentar e não aumenta. No caso do oxigênio, do nitrogênio para o oxigênio, o motivo é outro. Observe que no nitrogênio você tem 3 elétrons emparelhados. No oxigênio você tem 4 elétrons, sendo que 2 aqui estão emparelhados. Então, esses elétrons aqui, esse vermelhinho ou esse preto, por eles estarem emparelhados no mesmo orbital, é mais fácil arrancar esse elétron. Isso aqui, ó, você gasta energia para arrancar, para botar ele aqui emparelhado. Por isso que os elétrons preferem ficar desemparelhados, porque ele libera essa energia. Mas como você vai gastar energia para manter ele emparelhado, quando você arranca ele, ele libera essa energia, de tal forma que te facilita você arrancá-lo. Então, por isso que o potencial de ionização, que é a energia necessária para você arrancar um elétron, aqui é mais fácil porque ele já está repelindo um ao outro aqui. Tá? Então é assim que é explicado as anomalias. E é semelhante para o potencial de afinidade eletrônica. Só lembrando que você está recebendo elétron. Então receber um elétron aqui no lítio é tranquilo, mas no berílio, você receber um elétron aqui no P, você tem tudo isso aqui sendo blindado, então consequentemente dificulta. Né? Ele não vai se sentir tão atraído assim pelo berílio. Inclusive o berílio é um dos poucos elementos difíceis, né, de serem trabalhados para formar agregados, fazer ligação química, por causa justamente disso. No caso também da afinidade eletrônica, você está recebendo elétron. Se você receber um elétron aqui no orbital P, observe, você está recebendo, mas eles ficam desemparelhados aqui. Né? Mas no caso do nitrogênio, não. Quando você recebe um novo elétron, ele vem e emparelha. Para você emparelhar, você vai gastar energia. Por isso que a afinidade eletrônica é negativa, ou seja, você gasta energia. Né? Lembra, o ΔH é o sinal oposto. Então você gasta energia, é positivo, você dá energia para você colocar um elétron no átomo de nitrogênio. Lembre-se que nós estamos falando de átomo, estado gasoso, para formar N-, ok? Então, por isso que não existe em condições normais o nitrogênio aniônico, né? N-, tá bom? Pois bem, então com isso nós terminamos, né, a nossa parte da tabela periódica. Então o que nós vimos até este momento? Né? Então nós vimos até este momento, relembrando aqui, para nós deixarmos claro, né? Então nós vimos propriedades de ondas, foi isso. Depois nós fomos mostrar que a energia é quantizada, que eu vou representar assim. Depois nós vamos o efeito fotoelétrico e tudo. Depois nós vamos estudar o espectro do hidrogênio. Depois nós chamamos o modelo de Bohr. Vimos que o modelo de Bohr funciona bem, principalmente por causa da energia quantizada. Ele explica bem, mas não explica os átomos polieletrônicos. Então nós mostramos aqui o princípio da incerteza de Heisenberg. O que mais? Mostramos também a dualidade
da matéria. Ou seja, o elétron se comporta como onda. Com isso, então, é preciso de levar isso em conta que no átomo, né, nós temos o que? Deve-se entender o elétron como se fossem ondas. Com isso, então, você perde a noção de órbita, como era previsto em Bohr, e a partir da equação de Schrödinger nós temos que a mecânica, né, ondulatória, e com isso então, a função de onda, que está relacionado com probabilidade, né, e isso está relacionado ao fato que agora você tem orbital, e orbital é probabilidade de encontrar o elétron. Não é mais órbita. Órbita você sabe exatamente onde que está passando, mas aqui não. O que mais? Nós vamos falar dos números quânticos. E dos números quânticos, nós vamos falar da forma dos orbitais. Em seguida, nós vamos falar do que? De algumas propriedades para magnetismo dos átomos. O que mais? Regra de Hund. Configuração eletrônica. E aí, com isso, regra de Hund, princípio de exclusão de Pauli. Nós vamos falar aqui da exclusão de Pauli. Então aqui nós vamos falar da tabela periódica. E por fim, nós vamos falar de quê? Da carga nuclear efetiva. E aí sim nós vamos falar de propriedades periódicas. E as propriedades periódicas, nós vamos pegar 3 propriedades principais que nos interessam. A afinidade eletrônica, o potencial de ionização e raio atômico. Ok? Então é isso. Agora nós temos condições de fazer os exercícios, aprendermos e discutirmos. Tem algumas questões aqui que ainda precisamos de mexer um pouco, mas aí é só depois que vocês começarem a fazer os exercícios, né, e vocês vão tendo as dúvidas, nós vamos tirando. Tá certo? Então é isso. Bom trabalho a todos.